1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 e 22. Nessa revelação de Deus e do seu plano de redenção para toda a criação, nós vamos ver a criação, nós vamos ver o pecado que separa o homem de Deus, nós vamos ver a promessa de redenção que vem através de Abraão, de Moisés e de Davi, e a gente vê o Cristo, que é essa promessa materializada. E aí nós vamos ver que ele ressuscita, como diz lá nesse texto de 1 Coríntios, ele ressuscita, e como pelo pecado de um, ou seja, pelo pecado de Adão, todos morreram, pela morte de Jesus, isto é, ressurreição, todos ressuscitam. Então é por Jesus que nós ressuscitamos. E é essa mensagem que a Bíblia quer trazer. A Bíblia, ela vai ser escrita lá desde o Antigo Testamento. Vamos ver que existe o Antigo Testamento e ele tem toda uma introdução de um Cristo que ainda vai vir. Uma vez que o homem pecou e se afastou de Deus, é iniciado um processo de redenção desse homem, é iniciado um processo de salvação desse homem que somos nós. E aí a Bíblia começa a falar sobre isso. Jesus começa a ser anunciado pelos profetas. E uma vez que Jesus ressuscita, ele também sobe aos céus. Jesus tem a sua ascensão aos céus. E na sequência, Jesus ele tem o Espírito Santo como sendo uma promessa para ficar conosco, como sendo o nosso Consolador. Então, feito isso, nós chegamos em Jesus. Chegado em Jesus, o que a Bíblia ela mais nos oferece? Ela nos oferece a igreja. A igreja não nós aqui, não nós, a igreja aqui no Timbu, mas a igreja como povo que é formado a partir da morte e ressurreição de Jesus. Então nós temos essa igreja que é oferecida, essa igreja que é o povo de Deus, formado por judeus e por gentios, que é chamado para proclamar o Evangelho. Então nós vamos ter todos os apóstolos que dão o início da igreja, que no século III, aliás, não é nem no século III, porque a reivindicação da Igreja Católica Apostólica Romana de ser a primeira igreja, ela vem muito depois do século III. No século III é quando se organizam ali os livros, é quando tem os primeiros concílios, e a igreja continua normal como sendo a igreja de Cristo. Só depois, séculos depois, é que a igreja católica realmente se constitui, e aí ela começa a cobrar ou a querer dizer que ela é a primeira igreja, que ela é a igreja fundamental, certo? Mas a igreja em si, ela vem aos anos, vem sendo formada. E inclusive a própria igreja, você já deve ter visto aí no Instagram, muitos influencers católicos falando de que a igreja veio antes do que a Bíblia, quando eles defendem a igreja como sendo acima da palavra, quando na verdade a palavra está acima da igreja, a palavra está acima do homem, é a palavra que nos anuncia. Como é que eu estou acima de alguém que está me anunciando? Como é que eu sou maior do que aquele que diz que eu vou vir e que me dá diretrizes para ser? Então essa informação ela não coincide. A Bíblia ela tem a sua formação, é um livro que realmente ele vai ser feito pela Torá, pelo Pentateuco, pelo livro hebraico, junto com as cartas, junto com os livros do Novo Testamento, que se reúnem ali e formam o que nós conhecemos hoje como Bíblia, mas ela não é propriedade de uma religião, hein? É um livro inspirado por Deus, que sempre foi considerado assim desde os primórdios, desde quando ela começou a ser escrita. Então, nós temos a igreja que é chamada a anunciar, que está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, ou seja, nação separada, o povo escolhido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, o que é a igreja? A igreja é um povo escolhido entre judeus e gentios para anunciar
a palavra para anunciar as virtudes de Jesus, aquele que nos tirou das trevas para a luz. Então isso é a igreja. Se nós não anunciarmos essa mensagem de virtude, nós não somos igreja. Nós não somos igreja. Se eu sou judeu e não anuncio, eu não sou igreja. Se eu sou gentil e não anuncio, eu não sou igreja. E a igreja, ela é um desses pilares da mensagem da Bíblia. Então, é um dos pilares da mensagem da Bíblia. E para a gente finalizar essa mensagem da Bíblia, esses pilares, nós temos o Apocalipse. Nós temos o livro de Apocalipse, que é Apocalipse 21, do versículo ao 4, que diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido, e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis que o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então todo aquele projeto que começa com a criação do homem, ele se consuma com o Apocalipse. Um novo céu e uma nova terra, ele se consuma com o Apocalipse, com Deus enxugando todas as lágrimas, com todo o sofrimento passado, chegando no final da grande corrida que o apóstolo Paulo fala: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, o livro de Apocalipse, muito mais do que um livro que nos dá medo, precisa ser um livro que nos dá esperança, porque ele é a comprovação de que Jesus morreu na cruz para nos salvar, e aí ele mostra que nós somos salvos. Ele mostra que o novo céu e a nova terra, eles existem para aqueles que são separados. Ele existe para aqueles que já choraram, já sofreram, mas que se mantiveram firmes na mensagem da palavra, na mensagem da salvação. Então aqui nós temos a mensagem, certo? Nós temos a mensagem, aquilo que a Bíblia em si, ela pretende nos falar. E aí nós vamos ver agora, né, talvez um pouco mais chato, inclusive, vamos ver a divisão da Bíblia, como ela é dividida. Então nós temos a Bíblia, que ela é composta por 66 livros, divididos em Antigo Testamento e em Novo Testamento. O Antigo Testamento é anterior a Jesus, inclusive, amém? O Antigo Testamento é anterior a Jesus, ele não existe qualquer interferência da igreja após Jesus. E aí é importante a gente entender uma coisa: existe uma preocupação, ou existia uma preocupação entre os teólogos, entre os estudiosos da Bíblia ou do Antigo Testamento, em relação a essa anunciação do Jesus. Isso do século passado, nós temos os achados do Mar Morto, que aí se acharam muitos vestígios, inclusive do século II antes de Jesus. Ou seja, achou-se informações, papéis do século II antes de Jesus, que mostravam que Isaías estava dizendo que Jesus viria. Amém? Então, essas informações, elas vêm para corroborar essas informações que tinham. Então, o Antigo Testamento, ele é todo compilado antes de Jesus, e as cópias que tem do século III, elas batem com as cópias que tem do século II antes de Jesus nascer. E aí nós temos esses 39 livros do Antigo Testamento, que eles são divididos como o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros que a gente tem, certo? Que são o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros. Eu aconselho você a ler o livro de Gênesis. Vá devagarinho lendo, mas leia o livro de Gênesis, que deles, esse é o mais fácil de ler, certo? Embora tenha uma linguagem rebuscada, tenha palavras difíceis, mas se você pegar uma Bíblia na versão NTLH ou NVI, você vai ter uma facilidade maior de ler o texto. Mas por que eu digo Gênesis? Porque Gênesis ele conta histórias. Gênesis é a novela da Record escrita por Deus. Então ela é confiável, né? Então você pode ali ler e você vai ver aquelas histórias que você viria
nas novelas têm a mesma confiabilidade. Já os outros livros, Êxodo também conta a história do povo saindo, é um livro muito maravilhoso. Já Levítico, Números e Deuteronômio, eles são livros mais complicados porque ele tem muito número, muita genealogia, então é mais difícil de ler. Não que você não vai ler, não é isso, porque é mais difícil de ler. Então, vai iniciar a leitura, inicia aí no Gênesis, se você quiser ir lá para os livros do Pentateuco. Também são os 5 primeiros livros, que são os livros creditados a Moisés, né? Que é o primeiro homem que acredita, botou a mão na massa, botou a mão no papel e começou a escrever os livros sagrados. Então, Pentateuco escrito por Moisés. E aí nós temos os livros históricos, que aí eles contam realmente a história, que são os livros, que 12 livros vai de Josué até Esther. Então esses livros são livros de história, eles contam a história, certo? Eles são narrações de fatos que aconteceram. Então nós vamos ter o Josué contando como foi quando ele recebeu de Moisés para continuar aquela caminhada. Ele conta como foi que aconteceu. Nós vamos ter o livro dos Juízes, que conta a história desses homens que foram levantados por Deus para cuidar, para dirigir, para levar o povo. Nós temos o livro de Ruth e 1 e 2 Samuel, os 2 livros de Reis, que são histórias realmente que são contadas. Muitos deles são paralelos, inclusive. Você vai ver que o livro de Samuel, ele é paralelo ao livro de Juízes, ele é paralelo ao livro de Reis, então são livros que são escritos ao mesmo tempo, são livros que eles contam uma história, eles contam um tempo. E o livro de Crônicas também. O que era o livro de Crônicas? Tinha lá o rei Davi, tinha um cara lá encarregado de contar a história do rei Davi. Então o rei Davi hoje amanheceu com vontade de comer torta de maçã. Aí o cara ia lá e dizia, o rei Davi hoje amanheceu com vontade de comer torta de maçã. Então esses são os livros dos reis e os livros de crônicas. Crônicas, propriamente dito, era feito dessa forma. Ele escrevia o dia a dia do rei. Então aquilo que se salvou e que era sagrado, que realmente merecia estar na palavra, virou inscrição do Antigo Testamento. E aí nós temos os livros poéticos e de sabedoria, que são o livro de Jó, o livro de Salmos, o livro de Provérbios e Eclesiásticos, que são Provérbios, Eclesiásticos e Cantares, que são de Salomão, o livro de Salmos, que a maioria é escrito por Davi, que são cantos, que são músicas, que são louvores de adoração, amém? Inclusive o livro de Jó, não existe um consenso de se esse livro ele é real ou ele realmente é apenas uma história que foi contada para trazer um ensinamento para a humanidade, amém? Não se tem... Tanto é que ele não é um livro histórico, ele conta uma história, mas não é classificado como um livro histórico, porque ele pode estar realmente no livro de poesia, de sabedoria, de ensinamento. Aí, então ele vem para os livros de sabedoria. Aí nós temos os profetas maiores, né, que são Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, e nós temos os profetas menores, que são aqueles livros menores que eles passaram de um certo tempo, conta apenas uma história ou outra, e aí nós temos esses livros que são vários profetas menores, que são 12 livros também.